Uh, yeah. Uh, yeah. Olá, muito bem-vindo ao JTN Talks de hoje. Vamos hoje conversar com o pastor Salomão Timba, mas antes de irmos para a nossa conversa, eu quero convidar a si para que inscreva-se ao nosso canal, deixe ficar o seu comentário e, por favor, partilhe este conteúdo para que possa alcançar o maior número possível de pessoas para se juntarem a nós. Pastor Timba, muito bem-vindo ao JTN Talks. Eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e questiono se está bem disposto para a nossa conversa. Muito obrigado pelo privilégio de ter sido convidado para fazer parte deste movimento. Quero também, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me dar vida e condição para poder estar aqui. Em segundo plano, pela família que me suporta diariamente e que me condicionou, acima de tudo, para ter tirado esse tempo agradável para poder estar aqui convosco e podermos conversar um pouco. Muito bem. Muitíssimo obrigado, pastor Timba. Então, como sempre, vamos apresentar de forma breve o perfil do nosso convidado, o pastor Timba, e depois vamos seguir para a nossa conversa. O pastor Salomão Morandi Timba tem 40 anos de idade. É um pastor, ele frequentou desde cedo a igreja, afinal é filho de uma pastora, mas ainda assim o pastor Timba nos conta que na sua infância, ou sabemos que na sua infância o pastor Timba participou da escola bíblica de férias e de vários acampamentos organizados pela juventude, mas ainda assim, no início da sua juventude, desviou-se um pouco dos ensinamentos bíblicos, mas ainda assim foi na fase da juventude que recebeu o chamado de Deus para pregar a sua palavra. O pastor Timba é formado em teologia pelo Seminário Nazareno em Moçambique e tem também formação superior em administração escolar pela Universidade Pedagógica de Maputo. O pastor Timba já desempenhou várias funções no domínio eclesiástico, foi coordenador de um grupo de oração aqui da Igreja do Nazareno da Matola Cidade, foi líder dos cultos de oração do meio da semana nesta mesma igreja, foi pastor auxiliar da Igreja do Nazareno da Matola Cidade até ao ano de 2023, neste ano em que passou para a Igreja do Nazareno de Campoane, no distrito de Boane, e pastor Timba já trabalhou, ou melhor, trabalha no departamento comercial da Loex, uma empresa de transporte de carga, mas aí também já trabalhou na indústria Wave, que é uma indústria que trabalha com estética, trabalhou no departamento comercial desta indústria, já também trabalhou por conta própria e já fez parte do departamento comercial da ET Moçambique, Equipamentos Técnicos de Moçambique, uma empresa que fornece material de higiene e segurança no trabalho, ainda de portanto, equipamentos de proteção individual. Pastor Timba é casado com a pastora Rosa Timba e é pai de três filhos. Então este é de forma breve o perfil do pastor Timba, mas há muita coisa que poderia compor este perfil, mas vamos deixar na primeira pessoa o pastor Timba fazer-nos aqui, contar-nos alguns detalhes sobre o seu ministério. Pastor Timba, já mesmo a começarmos, nós fazemos esta pergunta aos nossos convidados. Que memórias tem da sua infância? Queremos, sobretudo, saber, era uma criança comportada ou nem por isso, mas todo o panorama que pode nos contar sobre a sua infância. Opa, muito obrigado. Queria deixar um reparo. Eu ainda não tenho formação no Seminário Nazareno. Eu estou há 12 anos a ir ao seminário e infelizmente sempre tenho tido inconvenientes que acabam me fazendo interromper, mas quiçá este ano eu vou terminar o seminário. O que tem me apoiado até hoje são as cartas distritais que me dão o privilégio de ministrar como líder na Igreja do Nazareno. Senão ainda me puxam as orelhas. Muito bem, e pedimos desculpa, nós é que cometemos este erro, É o seguinte, a minha infância, quero acreditar que foi igual a muitas crianças da minha época. Eu, em 83 para frente, a condição do país não era das melhores. Fora a guerra, o nível de fome era maior, o conceito vestimenta também era defeituoso.
Então, para fazer face a estas coisas, minha mãe era modista, ou é modista. Ela confeccionava algumas roupas e nos punha chiques, entre aspas, e isto é que nos suportou ao longo da nossa infância. O que tenha marcado esta infância para mim é o fato de eu, antes, muito cedo, gostei de artes marciais. E eu brigava para poder pôr em prática o que aprendia. E de vários episódios que eu tive, de alguns confrontos com pessoas que eu mal conheço, o que me marcou em algum momento foi que eu tentei apoiar um vizinho meu, tentei lhe defender, entre aspas, e infelizmente a pessoa que era o meu oponente teve condições mais fortes para se opor. Depois de ter levado a porrada, a quem eu estava a defender, saímos da escola até em casa, ele a cantar que eu levei porrada. Quando estava para defender aí? E ao chegarmos na rua, a minha mãe estava ali fora e ele desatou a gritar para levar porrada. E quando ele diz isso, pergunta por que ele levou porrada. Eu estava a tentar defender isso. Isso em algum momento me marcou bastante, me ensinou a saber comprar as minhas brigas. Não brigo por qualquer coisa, tem que ser alguma coisa que me leva a saber que vale a pena ou não. Mesmo no conceito ministerial, se não acho que não vale a pena, não entro para tal, senão vai ser igual ao que eu passei quando era menor. É que a vida vai rir-se de ti, a procurar saber se essa briga era sua. E agora o que estás a fazer por ter perdido. É basicamente isso que eu possa contar. Da infância, fora inúmeras coisas. Sim, mas ainda assim eu não sabia, por acaso, e acho interessante que esteve ligado a artes marciais. Sim. Como é que chega às artes marciais? Eu também, quando mais novo, queria tanto chegar às artes marciais, porque eu era visto como um pouco matrequinho, então eu queria ter alguma coisa para poder gingar para os outros, dizer que eu também tenho essa capacidade. Como é que chega às artes marciais? Com que idade é que estava? E como é que foi depois, mais para frente, vai falar na época da escola primária e por aí fora? Na época em que nós iniciamos esta atividade, não tínhamos muitas condições. O que aconteceu é que alguém era aluno de alguém, que já os nomes não nos convém chamar aqui, então ele abriu uma escola na zona. E nós fomos alunos dele. Treinamos com ele e fomos evoluindo, alguns de nós. E graças a Deus eu também evoluí. Com mais tempo, mais tarde, quando as condições melhorarem, quando já entrei para um clube já para praticar. Mas no início todo foi exercitando com alguém que recebia aulas de alguém. Que até agora essa pessoa é um nome sonante para pedir respeito às artes marciais. Não chegou de ter uma oportunidade de entrar para algum... Disse que entrou para algum clube, mas não participou de algumas competições oficiais? Eu vim de uma época em que só para passar de um cinturão para outro era uma fortuna. E você chegava em casa e dizia para o cota que eu quero tanto para trocar o cinturão, eu olhava para assim, já pago por sair lá, agora quero dinheiro para fazer. E trata-se de um desporto que naquela altura ainda não era muito conhecido, via-se como de agressões e por aí fora. Pastor, conte-nos sobre a escola primária. Onde é que fez a escola, o ensino primário? Algumas lembranças de forma breve que tem daquela altura. Eu fiz o ensino primário na escola primária em Gungunhan, na Matola F, sim, Matola F, no bairro em que também nasci e cresci. Fora, estudei embaixo da árvore, embaixo de uma fureira. O cajueiro. Estudei embaixo de um cajueiro. Depois passei para a varanda, evoluí, passei debaixo do cajueiro para em cima, ali na varanda, não na sala, varanda.
Tive algumas professoras que me marcaram. Não era hiper inteligente, mas dei nas vistas. Em algum momento, pela capacidade de rápida de raciocínio, e evoluí com facilidade. Fui chefe de turma, acho que desde a terceira classe até na faculdade. Até na faculdade. Muito bem, acho que tem este chamado natural para liderar. Chefe de turma. O professor que me marcou no ensino primário foi na quinta classe. Era um professor que batia muito. Vocês não tiveram esse privilégio, mas eu tive. O professor vinha com um instrumento contundente, às vezes com fio, para bater os alunos na sala de aula. E eu não consegui dispensar a quinta classe. Acho que foi por causa de matemática ou algo parecido. Mas ao resto das notas estava tudo bem. Ele contava que eu dispensasse. E logo no final do ano, eu levei uma tarefa com ele. Por não ter conseguido atingir o valor, a nota certa para dispensar. Eu não me esqueço da briga. Fiquei com hematomas grandes por causa do pau que usou para me bater. E o mais chato de tudo é que era a minha nota. Ainda que levasse a porrada, a nota continuava. Eu tive que ir ao exame para fazer um esforço muito grande, então por isso que a nota no certificado continua 15 ou algo parecido por aí. Porque o esforço por ter levado a porrada me traumatizou tanto que eu estudei tanto para o exame e fui tirar notas totalmente muito bem altas e acabou aquele 13 não conseguiu, foi superado pelas notas. Acho que tem um 15 assim. Esse professor me marcou também pela porrada que... Não tem contato com este professor agora? Acho que ele acabou perdendo a vida. E naquela altura, aquele era o último ano da escola primária. Era o fim da escola primária. Logo depois eu passei para a escola secundária e deixei de ter contato com ele. Mas agora, pegando na parte em que passa para a escola secundária, percebo que naquela altura passava-se para a escola secundária já com a sexta classe, pouco mais cedo em relação a agora. Sim. Não, se bem que até agora com o currículo foi transformado, parece que agora passa-se com a sétima classe. Nós temos visto hoje em dia que as pessoas, quando passam depois para a escola secundária, os jovens acreditam que já estão mais crescidos e que já podem tomar as suas próprias decisões, e às vezes a mudança de comportamento ocorre nesta fase. Que memórias tem do momento em que passa para o ensino secundário? A minha transição para o ensino secundário foi acompanhado com a entrada pela paixão pela música, do estilo rap. E pela primeira vez eu tive o privilégio de ir comprar uma sapatilha, como eu pessoalmente ir lá comprar. Infelizmente tenho que aceitar que foi quando eu me desliguei totalmente da igreja. Quando entro no ensino secundário, inicio cantando rap e tal. Já um bocadinho mais a sério. Antes eu cantava só no quarto com o meu irmão, mas depois começamos já a procurar de sítio para gravar. Os meus pais consideram já alguns valores para começarmos a gravar e tal. Já começamos a tentar sair à noite para fazer parte dos shows que haviam. Fizemos alguns, cantamos acho que o suficiente. E quando abre este capítulo e criamos a situação de consumo de bebida alcoólica, tabaco. Nunca fumei estupefacientes, graças a Deus, apesar de ter sentado em várias rodas que fumassem esse tipo de substâncias, mas eu nunca as fumei. E também pelo estilo de música que eu escutava, era normal que se acreditasse que para ter um bom beat e fazer boas coisas tinha que estar chapado. Mas infelizmente dos beats que nós fizemos, que eu os fiz também pessoalmente,
não precisei estar chapado. Então, começa este exercício em que os prazeres da carne começam a chamar para satisfazê-los. E abandono na igreja. Das poucas vezes que eu vinha à igreja era no sentido de minha mãe não zangar para mim porque dormia a noite fora. Sim. Então, para ela não zangar para mim, tinha de ver na igreja. Então ela tinha que me ver na igreja. Eu não sei se ela sabia, mas acho que sabia que eu não dormia em casa. Mas o fato dela me ver na igreja já era satisfatório para ela. Naquela época só tínhamos um culto. Então era aquele culto em que nós todos entrávamos e nos sentávamos lá atrás com a intenção de, se ela chegar a me ver depois. E como é que era aquela altura? A mamãe sempre foi muito ligada à igreja, é pastora, mas passava às vezes a noite fora de casa e depois tinha de estar só na igreja para a mamãe ver. Como é que era aquele estilo de vida? Tinha de esconder para a mamãe, para os pais, não é? De forma assim, resumida, como as experiências que teve naquela altura? Na verdade, às vezes você não esconde. É assim, a relação que você tem com o mundo, a relação que você tem com a igreja, ela às vezes tem duas caras. E a igreja às vezes não é um elemento educativo, é um elemento sancionativo. Ele só sanciona. E eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, que não me educou na sua gênese, mas me sancionava. Quando eu começo a sentir o prazer de estar na rua, de pegar algumas moedas, graças a Deus meus pais nos conseguiam bancar em algum sentido, ter alguns amigos também que também os pais bancavam, juntávamos um pouco que tínhamos e começamos a viver essas coisas. O eu vir à igreja não era a intenção de eu me reeducar ou me curvar para diante do meu erro, né? Sim. Era para eu não ser estacionado. Percebo. Sim. Então, a minha vinda para a igreja não tinha nada a ver com experiência com Cristo. Tinha a ver, mas com o fato de eu não ser sancionado. Só isso, só. Então, quando me pergunta a motivação, não havia nenhuma. Era simplesmente ter que ir para a igreja para me verem. Se naquele domingo estivessem lá, vamos à igreja, todos íamos à igreja só. Não havia relação nenhuma entre eu e a própria igreja. Existia uma relação entre eu e quem vai me sancionar se eu não for. Percebo. Então havia mais, se quisermos dizer assim, temor pelos pais que seriam os que haveriam de sancionar do que a Deus. E é mesmo na fase da juventude que o pastor Timba identifica que Deus lhe chama para pregar a palavra de Deus. Como é que isto ocorre? Vamos dizer que depois houve uma mudança, porque sai daquele cenário em que fazia música, e se calhar antes de passarmos por lá para frente, vamos regressar um bocadinho sobre o momento em que fazia música, já gravava, chegou a pensar em seguir alguma carreira musical, e como é que foi lá mais para frente? Nós fizemos parte de um grupo de música rap, fizemos alguns shows, não muito expressivo, mas fizemos o nosso melhor na época. Tentamos fazer com que isso desse certo, não deu. Acabei liderando um meu próprio grupo, entre aspas, que andou um bocadinho mais, tocou um bocadinho mais na rádio e tal, mas também não. Com quantos anos é que estava nesta fase? Eu acho que deixei de cantar aos 20. 20 anos, 20? Não. Gente, eu na faculdade já. E então, depois, como é que ocorre o seu chamado? Depois descobre que Deus lhe chama para pregar a palavra de Deus. Isto acontece tudo mais ou menos na mesma faixa da juventude, propriamente dita. Nas informações que eu pude colher, é que foi na fase da juventude que o pastor Timba esteve um pouco desligado da igreja, mas é também na própria fase da juventude que depois sente que Deus chama-lhe para pregar a palavra de Deus. Como é que isto ocorre? Na verdade, eu recebi chamado na minha adolescência. Nesta igreja houve um culto que
não sei quem estava a pregar, já não me recordo ao certo. Sempre puxo pela memória, não sei, não me vem à cabeça. Ok. A pessoa ministrou, eu não entendo muito bem o Xangana. Sim. Pior naquela época. Agora estou no Masa. Muito Mas bem. naquela época a pessoa pregava, eu mal entendia o que estava a passar lá. Mas a pessoa pregou em Xangana. Eu ouvi a ministração e chegou a altura de nós virmos aqui ao altar para orar. E eles nos chamaram para orar. E eu fui. Quando eu fui, eu recebi esta presença, né? E quando recebi a presença, eu me recordo que terminou o culto, não falei com o meu irmão, aquele que eu sigo, que andávamos um colado ao outro, e fomos andando até nas bandas da hamburguesa. Terminou o culto, nós saímos até lá. Nós tínhamos um problema, depois de orar nós íamos embora. Essas outras coisas que fazem aqui já não me dizia respeito. Então acho que eles ficaram cá e nós fomos embora. E ao caminho ele iniciou a conversa da sensação que ele estava a sentir de termos saído do culto. E eu contei-lhe também a minha experiência pela presença que eu estava a sentir de algo diferente e fomos só a partir da hamburguesa para frente começamos a conversar. Antes disso nós não estávamos a conversar, mas estávamos a sentir a presença juntos. E algo foi fantástico. Mas só que depois, logo disso, eu entrei na escola secundária. Não, já estava na escola secundária, mas depois passou-se. Quando eu já estou a sair da escola secundária para entrar na faculdade, eu tive este reencontro com Cristo. Não vim à igreja. Eu tive o reencontro com Cristo e fiquei em casa. Mas eu comecei a ler a Bíblia de forma compulsiva. Sim. Li a minha primeira Bíblia, acho que em menos de um ano. Fiz as minhas primeiras anotações, li a segunda, me ofereceram uma outra Bíblia, tinha uma outra versão, li a segunda vez. Fiz o meu primeiro transcrito, uma patavina, de coisa que se hoje me perguntarem o que eu estava a escrever, não sei bem. Escrevi e eu compilava aquele texto, imprimia e oferecia às pessoas na rua para as pessoas lerem. Muito bem. Foi uma das coisas que me fez com que eu viesse trabalhar no jornal cá. Mas era um assunto de eu e Deus. Sim. Na minha cabeça foi colocado que a igreja é um lugar que, infelizmente, pessoas fracas estão lá, pessoas que não conseguem muitas coisas vão ficar dentro da igreja. E por isso que eu não queria fazer parte de uma igreja. Mas só que surgiu a vontade de querer pregar. E eu pedi para pregar numa igreja que não era Nazareno. E essas pessoas tentaram me discipular. Mas como Deus não queria, eu dei um passo atrás, voltei para aqui. Quando chego aqui, tentei fazer um movimento com jovens, musical, porque achamos que não... Começamos uma aula de música que nós pagamos pelo cantor, pelo professor, para vir dar aulas de música aqui, na igreja, mas depois eu mostrei os meus textos ao pastor Manzo na altura. Ele achou diferentes e engraçados. Acho que ele não podia me dizer que você escreve lixo, mas só para não me desanimar. Só para não me desanimar. E isso é um reparo. Sim. Quando você não sabe para onde vai, quando você não tem direcionamento, qualquer sítio serve. E qualquer sítio parece que você está a ir a algum sítio. Sim. E quando eu comecei esta vontade de falar de Deus para o mundo, eu apanhei qualquer coisa, qualquer texto eu apanhei, eu lia e fazia uma reanálise daquilo e eu queria expressar o meu entendimento sobre aquela coisa. Em algum momento eu fui contra os princípios daquilo que provavelmente hoje eu acredito. Por causa desta coisa de você quando não sabe para onde vai, qualquer coisa. Eu até escrevi, não sei se eu encontrar um dia desse vou lhe mostrar, se Deus não mandou queimar, que eu escrevi a
tripersonalidade de Deus como se fossem distintas. Eu não sei se aquilo era uma doutrina da Testemunha de Jeová, do Mormon, não sei qual é, mas eu li algum sítio, eu tenho até o livro até hoje do Mormon que eu li, li o mesmo, e eu fiz uma nova doutrina. Isso para chamar a atenção que é importante nós sabermos para que direção é que nós queremos ir. É importante você ter alguém que te ajude aí. Eu não estou a dizer que o que as pessoas têm hoje é o ideal, mas você precisa ter uma base para depois poder selecionar desta base o que é útil, o que não é útil. Se você não sabe para onde vai, vai ter que seguir qualquer caminho que ele for proposto. Qualquer coisa serve. Isso. E pastor, depois passa para o seminário. Quando é que passa para o seminário? Isto foi ainda naquela fase da juventude, depois de ter a vontade de pregar a palavra de Deus. Como é que experiências, que momentos é que pode partilhar conosco daquela altura? Não, é assim, quando eu entro para a lógica de querer ministrar a palavra de Deus, eu não era o ícone. Tive minhas dificuldades graves. E houve um rolo de muitas pessoas daqui da Serra Matola que foram inquiridas para ir ao seminário. E eu fiz parte delas. Não sei se era para mim ou simplesmente fiz parte daquele grupo. Eu fui ao seminário, só que a minha entrega, voltamos a falar aquele assunto, você tem que saber onde vai. A minha entrega pelo seminário revelou que provavelmente eu tenho alguma coisa a acrescentar, pelas notas, pelo nível de intervenção e pela aquilo que estava a acontecer na transformação da ministração. O conteúdo que estava a ser ministrado podia já estar a parecer um bocadinho mais adulto, graças ao seminário. É onde tive o privilégio de ser chamado para ser pastor auxiliar. Mas o meu início como chamada para o seminário, eu não vou dizer que foi uma chamada direcionada, não. Foi um grupo de pessoas que foi levado ao seminário. Destas, eu contando com irmãos, corro o risco de meus dedos terminarem que saíram pastores deste grupo. Que estão no ativo agora. Muito bem. Mas também tem um outro grupo que não foi para nenhum sítio. Diz um velho amigo meu, o Papa Machin, dizem que algumas pessoas são coitivadas em Xangana, coitivo. Tentam chamar alguém e você pensa que estão a chamar assim. Então tu vais também. Então foi um grupo coitiado que depois foi selecionado para ficar a nata que Deus precisava para tal. Mas não que deste grupo as outras pessoas que foram lá e não tiveram o fim como pastores, mas são muitos que tiveram fim como pastor. Agora estou à procura daqueles que não tiveram fim como pastor. Estou a ficar com dificuldade de encontrá-los. Mas enquanto isso, significa que antes daquele grupo ter sido convidado a ir ao seminário, o pastor já começava a pregar. Sim. Sim. E havia naquela altura, lembro-me de termos conversado sobre isso numa das vezes, nós tivemos uma aula de escola dominical que nos exortava a nós conversarmos com alguém para nos partilhar um pouco da sua experiência ministerial. Eu recorri ao pastor Timba, ainda era nosso pastor auxiliar aqui, e me lembro, mencionou alguns instantes antes que havia este jornal em que publicava-se lá alguns textos e o pastor teve a oportunidade de escrever alguns textos lá. Sim, muitos textos. Nós não só editávamos o jornal, a composição do jornal, mas também escrevíamos alguma coisa para o jornal. Escrevi muito. Não conhecia exatamente a doutrina da Igreja do Nazareno. Então escrevi coisas que às vezes podiam não ser muito alinhadas com isso, mas graças a Deus o pastor Manzul tinha cautela e calma para nos apoiar nesse sentido. Nós trabalhamos no Jornal Nazareno durante muito tempo. Tentamos transmitir aquilo que acontecia ao longo da vida do Nazareno aqui em Maputo e às vezes em Moçambique para o mundo. Muito bem. E que lembranças, pastor, quando estava no seminário, fez amigos, foi no seminário onde teve a oportunidade de conhecer a sua esposa?
Não? Mas a pastora Rosa também frequentou o seminário. Sim, Depois, se calhar, vai nos contar um pouco sobre esta parte. Mas que memórias é que tem da época em que esteve no seminário, as lições que lá pôde colher? É assim, o seminário que eu estou a fazer com esses intervalos, eu fico a ver 5 anos sem ir lá. Uma das coisas que me fez, marcou neste conjunto todo, é o fato de conhecer pessoas ordinárias a se tornarem extraordinárias simplesmente por um depoimento que dão para nós. Isto é algo fabuloso. Quando temos assim as aulas, os professores costumam contar episódios, episódios que serviriam para um sermão de 2 horas de tempo e tal. É algo que me marca, e em algum momento essas mesmas experiências servem como instrumentos para ministrar. Isso, tenho muitos detalhes ao longo deste percurso, destes ensinamentos que fazem me recordar boas lembranças. Mas também tenho a dizer que o seminário em si não é um lugar que faz pastores. Isto que fique claro para todos nós. O seminário ensina doutrina, ensina técnicas, mas não define chamada. E eu tenho a graça de poder afirmar que neste conjunto de ensinamentos no seminário, eles também ajudam-te a encontrar se você for chamado para ministrar ou então for chamado para aprender e compartilhar com os outros este ensinamento no conceito teórico e da teologia. Com isto, para vincar que ir ao seminário não há problema nenhum, mas depois há 2 alas que devem ser separadas, que é o chamado de Deus para o pastorado, que é muito diferente do simples ir ao seminário. Sim. Então, eu convido a todos aqueles que acham que precisam conhecer melhor a Bíblia a se inscrever lá. Agora tem um ensino à distância online, que é maravilhoso. E não pensem que o fato de estarem lá vão os obrigar a ser pastores. Não, pelo contrário, haverá um crescimento em vós e, quiçá, neste processo haverá esta seleção natural. Natural. Pois, pastor, quando depois é nomeado, eleito coordenador de um grupo de oração aqui da igreja da Matola Cidade, antes de depois se tornar pastor dos cultos de oração do meio da semana, gostava que partilhasse conosco as maiores lições que tirou da responsabilidade que esteve a desempenhar. As minhas realizações como líder no grupo de oração foi o que posso afirmar, que é descobrir que nem sempre as tuas ideias servem para alguma coisa. O fato de seres líder não significa que as tuas ideias são as melhores coisas. Isso. Você pode mostrar para onde as pessoas devem ir, mas às vezes como elas devem ir, elas mesmas vão te mostrar. Muito bem. E isto foi gratificante para mim. Conseguimos fazer algumas orações em jejum de 72 horas ou 48 horas. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas isto ficou no meu coração, que até hoje serve como lição. Você é líder, sim, mas saiba mostrar para onde eles devem ir, claro. Mas às vezes eles sabem como ir de melhor forma e de forma segundo a capacidade de cada um deles. Isso. Para com isso dizer que os líderes devem saber que não precisam impor a forma como se deve chegar ao destino, apenas mostrar o destino que se deve chegar. Uau, estou a achar muito interessante esta conversa, mas e depois, pastor, já corremos contra o tempo, temos mais alguns minutos. Depois passa para líder, pastor dos cultos de oração. Que lições, eu tenho muitas lembranças daquelas alturas das terças e quintas-feiras, que memórias é que tem, o que é que aquela posição lhe fez aprender, e como é que contribuiu para a construção do pastor Timba que nós temos hoje? Aquele momento de oração, aquele momento de atividade, ensinou-me mais uma vez a dizer que se você é líder tem que deixar legado. E eu quero de boca cheia afirmar que
as portas que abrimos para vocês na altura era a nossa missão. Eu saí de cabeça erguida, saber que muitos mesmo, não estou a dizer que serão pastores, isso não é meu dever, o dever é de Deus, eu não entro quanto a isso. Mas muitos poderão se definir diante do trabalho de Deus. Né? Eu sonho também que saiam pastores daquele grupo, mas não cabe a mim, nem acaba o seminário. Isso nosso trabalho é dar oportunidade. E isto é que tem sido até hoje um instrumento a tomar em conta onde eu estou hoje. Quero sair de lá enquanto pelo menos deixei legado. Tenho deixar lá pessoas que na minha ausência, se eu for de férias na igreja, não sintam a ausência do pastor porque a igreja não funciona. Possam sentir a ausência do pastor porque ele não está como pessoa, porque ele não ministrou, que alguém goste de uma ministração ou de um jeito de fazer diferente que o pastor possa fazer, mas o estar a funcionar, eu acho que isso é a minha missão. Muito bem. Eu quero aproveitar para agradecer, já faço isso várias vezes quando conversamos com o pastor Timba, e numa das vezes eu recordei do pastor Timba de algumas, vou chamar asneiras, entre aspas, que nós fazíamos. O pastor dizia, olha, era necessário que tivessem aquele espaço e nós aprendemos fazendo. Exatamente. Nós aprendemos fazendo. E pastor Timba, depois de ser pastor auxiliar aqui na Matola cidade, passa para a Igreja de Nazareno de Campoane, no distrito eclesiástico de Boane, que é onde serve atualmente. O que é que pode nos contar sobre a sua estadia lá? Não era muito fluente em Xangana e agora está disse expert, acho que foi não percebi? Diz que agora está masa, uma expressão que é usada para dizer que a pessoa é especialista. Agora, como é que está a ser, pastor Timba, liderar a Igreja de Nazareno de Campoane? É assim, eu acho, tem pouco tempo, acho que a igreja de Campoane, na verdade, ela era o que é hoje. O que eu fui encontrar primeiro era apenas um pequeno deslize. E a igreja está a evoluir em membresia, entre aspas. Acredito eu que estão a aparecer algumas pessoas que vão dar muito de falar. Eu estou a sonhar com elas. E não sei se Deus nos conceder, vamos mandar algumas para o seminário também. E a igreja de Campoane está de saúde agradável. Temos cumprido com as nossas funções no distrito. Temos também cumprido com nossas missões dentro da comunidade cristã em Campoane. Ainda é cedo, né? Mas vamos a isso. Muito bem. Eu queria só, se calhar, para termos mais alguns subsídios sobre esta parte de que está a liderar a Igreja de Nazareno de Campoane. Sei que está com pouco tempo, está lá desde 2023, daqui a pouco um ano vai... Sim, esses dias. Ok. O que é que significou para si, pastor, ser convidado para a Igreja do Nazareno de Campoane? E, se calhar, qual é a diferença que observa? Cá era o pastor auxiliar, ele é o pastor sênior da igreja. E eu sinto falta de ser pastor auxiliar. Sim. Porque quando você é pastor auxiliar, você, de segunda-feira até domingo, você pensa aquilo que Deus quer falar com o povo. E aí isso é gratificante, você só fica preocupado com a palavra. Você ministra, transpira, as pessoas ficam, de alguma forma, gratificadas porque o pastor veio trazer uma palavra da parte de Deus, veio contribuir para a minha semana, e isto é algo gratificante. O problema é quando você fica pastor sênior. Já tem pessoas por gerir, tem brigas por gerir, tem diferenças por gerir. Isto já às vezes acaba ocupando o tempo do próprio pastor. E é algo às vezes desgastante, desgastante mesmo, que você acaba quando sai para ministrar, sai para a igreja, não sai para a igreja para pregar a palavra. Você sai para a igreja com aquela família está boa, o que faltou, aquele como é que a junta ABC, e depois vai pregar a palavra.
Como pastor auxiliar, você vai pregar lá. Apenas. Isso é, como se depois já entram questões de administração da própria igreja, acompanhamento dos membros. Descobre que falta dinheiro da administração, falta dias para terminar, o distrito está à espera. Muito bem. É interessante, mas se calhar para insistir um pouco, há de fato que se mostrar às pessoas que afinal o pastor não é uma figura que simplesmente prepara-se para ir subir ao altar no domingo e pregar a palavra de Deus e ponto. Há uma questão, há uma série de coisas que também são, diria, a obrigação do próprio pastor, este acompanhamento dos membros. Sim. Na nossa doutrina nazarena, sim, nós fazemos acompanhamento da vida espiritual e também na vida secular. Muito bem, pastor, nós vamos agora virar a página para uma outra questão. A Igreja de Nazareno ensina-nos a ideia da resolução holística. Nós não preocupamos-nos apenas com a questões espirituais, mas trabalho, formação do ser humano. O pastor Timba é formado em administração escolar, mas tem estado a trabalhar no departamento comercial agora da LOEX, mas também já passou por várias outras instituições. Fale-nos um pouco sobre ser o gerente comercial de uma empresa, não é? Para, se calhar, alguns que ainda não decidiram que profissão abraçar, inspirarem-se aqui na personalidade do pastor. Ser comercial, em algum momento, podemos considerar que é o coração da empresa. É saber que se eu não vendi, não há salário. É saber que se houve produção e não houve venda, não há trabalho. Porque você pode fazer exceder a produção, se for numa indústria, né? Então, se eles entram lá para fazer os biscoitos, tem que serem vendidos todos aqueles biscoitos para amanhã poderem fazer outros. Ser comercial é algo maravilhoso. E eu aconselharia a quem tem paixão de falar com as pessoas, tem paixão de criar ideias e de resolver problemas, para pensar na área comercial como uma opção para seguir. Ser gestor comercial ou diretor comercial, seja qual for a posição que eu já ocupei, é desagradável quando não andam as coisas, mas quando as coisas estão alinhadas, é tudo maravilha. O ser comercial, por exemplo, e ser um cristão, descobrimos nós que aquilo que dizem que oração é orar, depois partir para a ação, é funcional. Porque se você não visita o cliente, se você não faz uma proposta melhor, se você não idealiza o produto, se você não entrega o produto, se você não faz nada dessas coisas, pode até fazer a maior oração possível. Mas se você não poder trazer a solução para o cliente, não adianta nada. Podemos ficar 2 semanas a orar, 3 semanas de jejum, mas se o produto não estiver de forma a responder à necessidade do cliente, a realizar algo para o cliente, nada vai acontecer. O tempo, infelizmente, já não está muito do nosso lado, mas eu queria pedir, aliás, nós sempre fazemos este cruzamento, os valores cristãos acabam sendo muito úteis no seu trabalho, pastor. Os valores cristãos na área em que eu trabalho são às vezes uma barreira, porque no mercado que nós operamos cá em Moçambique, existem táticas e hábitos que não são aceitáveis para nós. Então, em algum momento perdemos grandes negócios e nós sabemos porque estamos a perder grandes negócios. Perdemos contratos por acharmos que não vamos fazer segundo aquilo que eles querem. Mas Deus tem guardado. Deus tem guardado. Pastor, a mesma pergunta que nós fazemos também a todos os nossos convidados. Acha que vale a pena seguir a Cristo? Nós temos a certeza de que sim. Queremos lhe questionar por que é que vê vantagens em seguir a Jesus Cristo? No cristianismo não existem vantagens físicas, não existem vantagens morais, não existem vantagens que possam advir de ser cristão.
O que realmente acontece, para mim, que deixo claro em minhas ministrações, o cristianismo é o passaporte para você viver a vida eterna. Não há uma outra coisa. Se você quer ter dinheiro, vai trabalhar. Se você quer ter uma família boa, cuida bem dela. Se você quiser ter um carro de luxo, guarda dinheiro. Se você quer ter coisas agradáveis, faça o ordinário, porque Deus deu logo no início, ainda em Gênesis, disse, o homem viverá de seu próprio suor. Quando chove na zona onde você tem machamba, fica a saber que no vizinho e no seu choveu. Se a tua toalha estiver mal preparada, não é oração que vai fazer ela ficar preparada, é você cultivar. E eu quero deixar claro mais uma vez, o cristianismo não resolve problema de pessoas. O cristianismo é uma forma que a pessoa encontrou, um estilo de vida que tem os mesmos desafios que que outro modelo de vida. A única coisa que nós temos como garantia é que você vai morar no céu. Amém. Há um sermão que o pastor Timba já fez a falar sobre essa questão de cada um viverá do seu próprio suor. Eu acho que seria interessante que toda a gente tivesse acesso. Estamos com apenas 3 minutos, pastor. Que conselho para encerrarmos a nossa conversa tem a deixar para aqueles que nos estão a acompanhar e sobretudo aos jovens? Volto a dizer para vocês que me conhecem, agora sou o líder, o pastor conselheiro do distrito do Puan, e se alguém de lá vai recordar que nós esperamos muito de vocês, e nós não só esperamos que vocês sejam o futuro da Igreja do Nazareno. Daqui a mais 5 anos, daqui a mais 20 anos, os próximos futebolistas, os próximos cobradores de chapas, os próximos motoristas, os próprios líderes, aqueles que vão estar a organizar para a organização de estrada, são vocês. E se vocês não tiverem princípios nazarenos ou princípios cristãos, vão continuar a ser igual a nós. Aldrabões, corruptos, 10% e outras coisas parecidas. Por isso que a minha dedicação continua sendo isso. Cuidem de vocês de forma sábia, porque senão vão ter um mundo igual àquele que estamos a viver hoje. De qualquer maneira, cheio de corrupção, em que cada mandato, que onde termina o mandato, estamos a ver vergonhas dos líderes políticos. Isso só pode ser mudado se nós, como cristãos, levarmos os nossos princípios, maneira de estar para adiante. Quero também recordar-vos que daqui a algum tempo a massa de jovens a nível mundial será dependente de África. Nós ainda continuamos fazendo filhos. Então, daqui a mais 50 anos, o número de jovens serão africanos. E se nós, como jovens, não tivermos princípios cristãos, vamos totalmente continuar a fazer o mundo ser um lugar muito triste de se viver. Pastor, muitíssimo obrigado. Foi um gosto conversar consigo. Eu espero que tenha gostado de estar aqui conosco e muitíssimo obrigado. Obrigado, que Deus esteja convosco. Muito bem, muito obrigado. Estamos a encerrar este JN Talks de hoje, que foi com o pastor Salomão Timba. Eu amei esta conversa. Infelizmente o tempo nem sempre está do nosso lado. O Marcos e o Banel do outro lado a fazer impressão para terminarmos. Eu sou o Xavier, obrigado por ter estado conosco. Por favor, deixe o seu comentário e partilhe este conteúdo para que o maior número de pessoas seja alcançado. Próxima edição, outro convidado. E até a próxima. Yeah.